Olá, irmãos queridos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, nós aprendemos um pouco com o pastor Anax Carneiro, que escreveu um texto chamado Um Deus Imutável. Esse texto foi escrito por Manancial, que é um devocional com meditações diárias, baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. O Manancial é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Anax Carneiro, o que eu vou fazer? Eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, sempre deixando claro que o Senhor fala a cada coração de forma diferente. Então, aquilo que eu entendi pode não fazer sentido para você. Por isso que é importante você ou pegar a sua Bíblia e ler juntinho comigo, ou prestar atenção na leitura bíblica, para que a gente possa, cada um, avaliar o que Deus tem falado ao coração, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, te agradecemos principalmente porque tu és um Deus que não muda. Nosso Senhor, muito obrigado por isso. Obrigada porque, graças ao teu amor e graças ao fato de não mudares, é que podemos voltar a ti todas as vezes que nos arrependemos, que erramos. Obrigada, Senhor, por isso. Que nós possamos compreender isso nesse estudo de hoje, nesse devocional. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, nossa leitura bíblica está em Juízes 16, nós vamos do versículo 4 ao 31. Então, o que vem antes aqui é como Sansão, ele se casa com uma moça, essa moça é assassinada, e ele fica bravo, e ele se vinga das pessoas, ele pega uma carcaça de jumento, e mata meio mundo, enfim, ele vai provocando os filisteus, porque os filisteus vão provocando a Sansão. Então, os filisteus ficam assim, encafifados. Como que pode um cara só ter tanta força, matar tantos homens, ir para cima e não temer nada, né? Então, o que acontece? O Sansão, ele vai para a cidade de Gaza e lá ele conhece uma prostituta, passa a noite com ela e aí ficou se comentando lá na cidade que o Sansão estava lá, fizeram rondas, vigiaram a noite toda e ficaram lá de olho. Mas o que aconteceu? O Sansão ficou lá deitado, atento, e quando ele atacou, ele arrancou o batente da porta e pôs a peça sobre os ombros, carregou pro alto da colina. Enfim, ele fez miséria, né? Porque ele sempre vencia os filisteus. E aí, entram os nossos versículos. Então, nós vamos do 4 ao 31. Passados esses acontecimentos, eu tô lendo hoje, irmãos, na Bíblia King James atualizada, tá bom? É uma versão diferente da que eu costumo ler, que é a transformadora. Então, passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Delilá, ou Dalila. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força e somente de que maneira poderia ser vencido e amarrado? Sansão explicou-lhe: se me amarrassem com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arcos fresca, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-os para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto e então gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão! Ele arrebentou as tiras de couro fresca como se fossem fios de estopa que se aproximam do fogo.
E assim não se descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: zombaste de mim, me disseste mentiras, mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. E Sansão lhe tornou a explicar: ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. Então, Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem linhas atadas a seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora brincaste e me iludiste com tuas mentiras. Conta-me como devo amarrar-te. Então ele lhe declarou: se teceres 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável como qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela teceu as 7 tranças de sua cabeça num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E ele despertou rapidamente do sono e arrancou os pinos com o tecido. Protestou-lhe Dalila: como podes dizer que me ama se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde existe a tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando, dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele. Portanto, sou nazireu, consagrado desde o ventre de minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo de minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim e, de fato, eu ficaria tão vulnerável como qualquer outro homem. Então, Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o segredo. Em seguida, mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mais desta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou o homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Então, os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra a seu deus Dagom. E para comemorar seus feitos, pois exclamavam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores a seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com oração cheio de júbilo gritavam: trazei-nos Sansão para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere a fim de se divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: por favor, deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A causa de Dagon, o templo estava repleto de homens e mulheres.
E ali estavam reunidos todos os príncipes e os líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais essa vez para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. E imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre os quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Exclamou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram nas terras que ficam em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Que triste história, né, irmãos? Mas, na verdade, o que dava força para Sansão não eram os cabelos, era Deus, né? Quando o Senhor se retirou dele, ele não tinha mais força para nada. Então, nosso texto chama-se Um Deus Imutável. E o versículo escolhido pelo irmão Anax é o 28, que diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Bom, irmãos, a vida de Sansão é ao mesmo tempo emocionante, trágica, inspiradora, é uma vida triste. Ao ler a história dele, a gente fica triste, né? Porque a vida dele poderia ser muito melhor, né? Ele era nazireu, ele era uma pessoa separada por Deus, ele era um juiz. Enfim, podia ter uma vida bem bacana, né? Mas, dentre as muitas dores que o Sansão suportou, porque ele teve uma esposa assassinada, já a segunda esposa dele acabou traindo, né? A Dalila sacaneou Sansão e o colocou numa situação humilhante, né? Acabou entregando o Sansão para os filisteus. Poxa, que triste, né? Mas será que esse era o destino de Sansão? Será que a sorte dele, a sina dele era essa mesmo? E aqui o pastor Anax diz que não, ele não acredita em sina, em sorte, não acredita em destino, não acredita em acaso, eu também não acredito. Eu acho que você faz escolhas, né? Como a palavra diz, né? Você semeia e colhe. Então, na vida você tem escolhas e consequências. A gente faz escolhas, toma as decisões, opta pelos caminhos e depois a gente lida com o que vem assim em seguida das escolhas que fazemos, né? Se fizermos boas escolhas, vamos ter como consequência boas coisas. Se não, simples assim, né? A gente vai colher o que é ruim. E o que o Sansão fez ao longo da vida? Muitas escolhas ruins. Ele, poxa, tava agindo que nem um bebezinho, né? Porque mesmo ele sendo um nazireu, mesmo ele sendo consagrado a Deus, desde que ele estava na barriga da mãe dele, ele sempre foi irresponsável e prudente, fazia as coisas da cabeça dele, né? Mas Deus, segundo a sua misericórdia que é infinita, ele teve compaixão de Sansão, né? Se você ler aqui todinho o capítulo, se você reler com calma, você vai ver que Deus teve compaixão, teve misericórdia. E no final da vida de Sansão, o Senhor então resgatou a dignidade dele, né? E fez isso para a glória dele, para a glória do Senhor, né? Assim, o nazireu entrou na galeria dos heróis da fé. Se você ler lá em Hebreus 11, o nome de Sansão está lá. Então, ele cometeu uma série de erros, mas no fim da vida, ele reconheceu que ele tinha agido mal. Então, a lição que fica pra gente é qual? Meu irmão, minha irmã, se você errou muito, 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 Deus ainda pode te perdoar. Deus ainda vai te usar como usou Sansão.
Ele fez isso com Sansão e ele pode fazer isso com você. Basta você querer. Então não adianta você falar assim, ah não, mas eu já pisei na bola demais. Não dá mais para fazer diferente. Dá sim. Confia, arrepende-se, arrependa-se e fale com o Senhor, porque Ele é um Deus que não muda. Ele é mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele é amor. E Ele vai te perdoar. Nosso manancial termina assim, ó. Sua vida tem sido instável? Não tem problema. Deus é imutável. Ele não muda, mas Ele pode mudar você. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Bom, agora eu termino dizendo que o abraço, ó, é um encontro de dois corações. Depois que eu deixo meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que Deus não muda e que Ele perdoa a qualquer tempo desde que a gente se arrepende, o abraço está super mega certo. Lembra também do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confie em Jesus.